Olá, alunos. Vamos aqui dar prosseguimento em mais uma videoaula sobre os conceitos de orientação a objetos. E agora a gente vai para o vídeo 3 aí destacado, que é o conceito de atributos. Os atributos, juntamente com os métodos, é que formam os objetos e as classes, né? Então, conforme a gente conversou nos dois vídeos anteriores, os objetos eles são escolhidos no mundo real, a gente consegue visualizar no mundo real, e o conjunto de objetos similares formam as classes. Essas classes nada mais são do que moldes dos objetos, e a partir do desenho da classe nós podemos instanciar vários objetos. Então, uma classe, tanto a classe como o objeto, ele é formado de atributos e de métodos, tá? Então agora a gente vai falar sobre a questão dos atributos. Vamos fazer uma pequena leitura aqui. Os atributos, como vimos, são recursos de uma classe ou qualquer outro elemento que represente propriedade ou elemento de dados. Bom, até aqui, meio que os atributos, a gente tem uma certa ligação, de acordo com o que está escrito aqui, com algumas questões relacionadas a banco de dados, tá? Tem uma leve ligação com isso, mas não é bem a questão do banco de dados. Continuando. Em algumas linguagens, os atributos são denominados variável de instância, de classe ou membro de dado. Eles possuem algumas características importantes, como visibilidade, que é o escopo, o nome, tipo de dado e valor inicial. Bom, então, antes da gente falar sobre a questão de visibilidade, a gente tem que entender assim: o que é um atributo? Conforme eu falei nos vídeos anteriores, ele é um dos elementos que formam a classe ou objeto. Lembrando que a classe é o molde de um futuro objeto ou de um conjunto de objetos que tem características similares, que tem ocorrências similares também. Bom, os atributos são as características de uma classe ou de um objeto. Então ele tem algumas propriedades, digamos assim. Uma delas é a questão dessa visibilidade. Então aqui, uma pequena leitura. A visibilidade de um atributo pode ser pública, privada, protegida ou de pacote. Vocês vão ver muito a pública e a privada, tá? Então vou falar um pouquinho da pública. A visibilidade pública é o atributo, é quando o atributo é acessível, ele pode ser enxergado por outras classes. A visibilidade pública é representada no modelo por um sinal de adição, um sinalzinho de mais. Então, assim, muitas vezes você cria uma classe X e uma outra classe Y e assim por diante. Para que a classe Y consiga acessar os atributos da classe X de maneira mais visível, você utiliza essa visibilidade pública, onde a simbologia é o sinal de mais. Temos a visibilidade privada, onde o atributo é acessível somente pela própria classe. Então, diferentemente, se eu tiver uma classe X e uma Y, a Y não vai conseguir acessar os atributos de X, porque se o atributo estiver com o sinalzinho de menos, aí só a própria classe X é que vai acessar os seus atributos. Então, o atributo é acessível somente pela própria classe. É representado no modelo por um sinal de subtração, que está ali no caso entre parênteses.
Aí temos outras visibilidades especiais, que são a protegida e a de pacote. A protegida, o atributo é acessível somente pela própria classe e suas subclasses. É representado no modelo pelo símbolo de sustenido. A protegida é um caso especial, algumas situações específicas que a gente vai trabalhar. Da mesma forma como a de pacote. O atributo de uma classe é acessível somente pela classe do pacote, que a contém, e é representada pelo modelo do tio. Então, nós temos aqui na protegida, ela tem um sinal de sustenido, né, que é o jogo da velha, e o de pacote, a visibilidade de pacote, é o sinal de tio. Esse de pacote ele só é disponível apenas em algumas linguagens, como a linguagem Java. Bom, os atributos também a gente pode olhar para ter um outro viés, um outro olhar, que é a questão do tipo de dado, valor inicial. O tipo de dado e o valor inicial dependem da linguagem de programação utilizada no modelo. Conforme veremos na próxima figura, podemos utilizar tipos de dados genéricos, como texto, data, número, lógico, etc., sem associação com uma linguagem específica. O valor inicial, como o próprio nome indica, refere-se a um valor definido automaticamente quando o objeto da classe for instanciado ou criado. Tá? Bom, nós vamos verificar alguns exemplos depois da definição de conceitos. Aí vocês vão entender com mais propriedade essa questão dos atributos. Tudo bem? Por hora, ficamos assim com os conceitos de atributos.